está a dizer que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar. Aleluia. Aleluia. Enquanto Jesus ensinava os discípulos e a multidão, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, o que estranha é a história que vem a seguir. A parábola que Jesus usou para explicar sobre a oração, para ensinar sobre a oração e nunca desfalecer, é a parábola de uma viúva. Aleluia. Significa toda essa história da viúva que nós vamos ouvir sempre na Bíblia. Uma viúva que foi pedir ao juiz para lhe fazer justiça. Afinal, aquela história da viúva fala de oração. Como é possível? Onde é que vai se enquadrar a oração ali? Versículo 1 está a dizer: então Jesus contou-lhes uma parábola, ensinando-lhes sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Bem, amado Senhor, eu gostaria de pedir que o Espírito Santo nessa tarde possa falar no teu coração e o meu. Possa tomar conta deste momento e falar para você e para mim e nos ensinar da maneira que Jesus ensinou naquele dia. Eu não sei como, de que maneira, bem amado do Senhor, mas Cristo tinha um entendimento, a sabedoria. A Bíblia está a dizer que a infinita sabedoria de Deus estava em Cristo. E Cristo está a pegar uma história, uma parábola. O que é parábola do Senhor? É um conto que lá tem um ensino para transmitir. O conto pode ser fictício ou mesmo uma realidade que aconteceu. E Jesus aqui pega uma história sobre uma viúva para falar sobre a oração. Pega também história sobre um juiz para falar sobre a oração. Estamos a ver que ao lermos, bem amado do Senhor, ao descairmos, estamos a encontrar que Jesus vai ensinar sobre a oração, mas vai pegar sobre viuvez e vai pegar sobre sistema jurídico para falar sobre a oração. Afinal, assim que estamos a ler sobre a viúva, não tem a ver sobre viuvez, tem a ver sobre a oração. Assim que estamos a ler sobre juiz, não tem a ver sobre sistema jurídico, tem a ver sobre a oração. Jesus está dizendo que havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus. Também havia uma certa mulher viúva que tinha um caso para ser resolvido. E essa viúva, bem amado do Senhor, ia lá no tribunal para atender o seu caso. Afinal, Jesus está a falar sobre oração. E quando a mulher ia lá, Jesus está a dizer que ela não era atendida. O caso dela era arquivado, não era atendido. Jesus está a falar sobre oração. Jesus está a dizer que a mulher persistia em continuar a ir lá naquele tribunal. Jesus está a falar sobre oração. A mulher persistia e o juiz era um juiz arrogante. Não temia, não tinha respeito nem dos homens, nem de Deus. Mas um certo dia o juiz parou em si mesmo e disse: apesar de que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas essa mulher, de tanto ela me importunar, de tanto ela insistir, de tanto ela persistir, vou atender o caso dela para que ela pare de vir aqui no meu gabinete ou aqui e para ela não continuar a persistir nisso que ela está a fazer. Ela está a persistir para que o seu caso seja atendido. Aleluia. 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 Bem, amado Senhor, estamos a ver que Jesus está a pegar uma mulher viúva para falar sobre a oração. Bem, amado Senhor, em Israel, viúva, órfão e forasteiro, ou então o estrangeiro, eram as classes mais baixas que existiam em Israel. Viúva, órfão e o estrangeiro era a classe mais baixa. A Bíblia está dizendo que quando vocês cultivarem, isso está no livro de Levíticos, Deus é da lei, na hora de tirarem, a fazerem a colheita, não tiram tudo, deixam lá um pouquinho para a viúva, deixam lá um pouquinho para o órfão, deixam lá um pouquinho para o forasteiro. Quando eles vai passar para que tenha alguma coisa de comer. Aleluia.
Aleluia. Por quê? Porque esses três eram a classe mais baixa que existia em Israel. E Jesus, a falar sobre oração, pega uma pessoa da classe mais baixa que existia em Israel para mostrar que a oração funciona. Ele vai pegar a pessoa da classe mais baixa, uma pessoa que não tem respeito, uma pessoa que não é respeitada, não é valorizada. E Jesus pega essa mulher para mostrar às pessoas, para ensinar de como é que a oração funciona. E ela está dizendo que essa mulher, bem amada do Senhor, ia para ser atendida com um caso que ela tinha. E esse caso que ela tinha, bem amada do Senhor, não estava a ser atendido. E ela começou a persistir. Todos os dias ia lá. Mas não era atendido. Em Israel, bem amado do Senhor, havia uma mania de ocuparem as primeiras cadeiras, de ocuparem os lugares mais privilegiados. Se você já foi num lugar onde fazem atendimento, você vai dar conta que tem cadeiras e cada um tem que esperar a sua vez para ser atendida. E Jesus está ensinando nos seus ensinos. Quando você chegar num lugar, não procura sentar nos lugares mais privilegiados. Espera que te deem aquele lugar. Aleluia. Porque em Israel havia mania de pessoas chegar e querer sentar eles sozinhos nos lugares mais privilegiados. Quer dizer que essa mulher, por ser viúva, não sentava nas primeiras cadeiras para ser atendida. Aleluia. Por ser viúva, por ser da classe mais baixa, ela se ficava sempre lá atrás, porque ninguém vai lhe valorizar, ninguém vai lhe dar lugar de destaque, ninguém vai lhe dar lugar de privilégio, porque ela é viúva, faz parte da classe mais baixa que havia em Israel. Aleluia, aleluia. Mas bem, mas capta só, no dia que o juiz parou para pensar, a mulher já não estava. A mulher já não estava. O juiz sozinho parou e começou a dizer: apesar de que eu não temo a Deus, não respeito os homens, deixa só atender o caso dessa mulher para que ela não volte. Significa que a mulher já não estava. Aleluia, aleluia. Fala para que ela não volte. Mas significa, homem de Deus, a mulher já não estava presente. Porque o juiz está a dizer: vou atender o caso dela para que ela não volte. Significa que a oração pode funcionar mesmo se você não está presente. A oração aguenta funcionar mesmo aonde você não está presente. Ela era da classe mais baixa, a razão pela qual ela ficava nas últimas cadeiras, porque em Israel havia mania de sentar nas primeiras cadeiras. Mas ela lá, aonde ela estava sentada, a oração dela passava todo mundo que ocupou as primeiras cadeiras. A oração dela entrava até no gabinete do juiz. A oração dela perfurava até no gabinete do juiz, aonde ela não está lá. Aleluia. Ela não está no gabinete, o juiz está sozinho no gabinete, mas a oração dela está a entrar aonde ela não está, aonde não lhe deram espaço para entrar, aonde a fileira é grande, ela está sentada lá atrás, mas a oração dela passou, todas as cadeiras foram ocupadas, e a oração dela entrou até no gabinete do juiz. A oração dela está a trabalhar aonde ela própria fisicamente não está. A oração dela está a entrar aonde não lhe permitiram entrar. A oração dela está a entrar aonde ela fisicamente não conseguiu entrar. Há um ensino que Deus quer nos dar na tarde de hoje. Aonde você não conseguiu entrar, a tua oração vai aguentar entrar. Aonde fisicamente você ainda nem chegou, mas a tua oração aguenta chegar. Aonde meteram barreiras para você não entrar, a tua oração aguenta chegar lá. A mulher não está no gabinete do juiz. A mulher não está no gabinete do juiz. Como é que nós sabemos disso? Porque o juiz está a dizer: eu vou atender o caso dela para que ela não volte a me perturbar. Aonde você ainda não entrou, a tua oração já vai entrar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A oração dessa mulher entrou até aonde ela não entrou. E a Bíblia diz que esse juiz era um juiz que não temia Deus, era arrogante. Afinal, ele também está falando sobre a oração. Está a mostrar que no juiz arrogante,
no juiz que não teme a Deus, no juiz que não respeita os homens, você não pode esperar justiça. No juiz que não respeita a Deus, não honra a Deus, não respeita os homens, é arrogante, você não pode esperar justiça. Significa, meu amado Senhor, vamos a ler que agora o juiz, de onde você não pode esperar justiça, porque ele é arrogante, não respeita os homens, nem honra a Deus. Mas estamos a ver, a oração está funcionando até onde não está vindo justiça. A oração aguenta funcionar, mesmo até onde não dava para nós esperar solução. Um juiz iníquo, um juiz arrogante, que não conhece a Deus, não respeita a Deus nem os homens, você não pode esperar solução daquele juiz. Mas a oração aguenta extrair solução, mesmo aonde não dava mais para esperar solução. Aleluia. Versículo 1. Oh meu Deus, está a dizer que Jesus estava a ensinar sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Versículo abaixo está a falar sobre viuvez e está a falar sobre juiz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Jesus pega uma viúva, e uma viúva com problema, imagina, já é viúva, já é problema. O fato de você ser viúva já era problema em Israel. Para além disso, ela ainda tinha problema mais. E para além de ter problema, lá naquela cidade o problema foi parar num juiz que não respeita a Deus. Um irresponsável arrogante. Já é viúva, já tem problema, e o caso, o documento está na mão de um juiz que não é sério. Aleluia. Jesus aqui está a mostrar que não importa se o teu problema tem esses todos os níveis. Jesus está a mostrar que não importa se o teu problema tem esses todos os níveis. Jesus pega uma viúva, já é problema, que tem problema, e o problema, o documento desse problema está na mão de um juiz que não presta. Jesus está a mostrar que a oração aguenta funcionar, mesmo se a situação está nesse nível. Aleluia, aleluia. Confia na tua oração, a oração funciona. Confia na tua oração, a oração funciona. Aleluia, aleluia. Bem amado Senhor, a Bíblia está a mostrar de que a mulher afinal persistia. Não é um caso, ela não foi uma nem duas vezes. Porque a Bíblia está a dizer que o juiz, homem de Deus, o juiz está a dizer que para que ela não volte a me importunar, significa que existe um nível da oração, onde não é só oração, a oração se torna glória a Deus. Existe um nível da oração, onde a oração começa a causar incômodo. E eu oro que Deus nos leva nesse nível de oração, onde a nossa oração começa a causar incômodo. Por que causou incômodo? Porque causou incômodo a quem? A um juiz que não honra a Deus, não respeita os homens e não tem respeito. A esse nível de pessoa, a oração começa a causar incômodo. Existe um nível de oração onde a tua oração, mesmo se for baixa, causa incômodo. E que eu oro que Deus nos leva nesse nível de oração, onde quando estamos a orar, o mundo das trevas fica incomodado. Onde quando estamos a orar, os bruxos no bairro ficam incomodados. Esse quer dizer que para que ela não volta e me incomode, significa na linguagem desse versículo, a oração é incômodo. Feiticeiros estão a reinar à vontade nas famílias, ninguém lhes incomoda. Dentro desse versículo que lemos, porque Jesus aqui não está a falar de viuvez, está a falar sobre oração. Não está a falar de sistema jurídico, está a falar sobre oração. E nesse versículo está a dizer de que para que ela não volta e me incomoda. Esse incômodo está a se referir à oração. Há famílias onde o mundo das trevas está a reinar à vontade, não tem ninguém para lhes incomodar. Há famílias onde o solteirismo, a doença, a morte, a miséria está a reinar à vontade, ninguém lhes incomoda. Nesse livro que acabamos de ler, Jesus está a ensinar sobre a oração e está a nos mostrar que a oração é o incômodo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Quando você começa a orar, o mundo das trevas não consegue mais trabalhar à vontade. Quando você começa a orar, os bruxos da tua família já não vão trabalhar à vontade. A partir daquele momento apareceu oposição. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tá vendo esse irmão tá tocar bem? Puxa a mão dele. Puxa, como é? Continua. Vai lhe atrapalhar, começa a lhe atrapalhar. Não, entenda. Não vai lhe atrapalhando, vai lhe atrapalhando. Não vai lhe atrapalhando. Vai. Ele estava a tocar bem. Até que pessoas começaram a lhe incomodar. Continua a tocar. Continua a tocar. Continua a lhe incomodar. Ele está a tocar bem até que alguém começa a lhe incomodar. Os bruxos nas nossas famílias vão começar a reinar à vontade até que nós começarmos a lhes incomodar. E na Bíblia está a mostrar que o incômodo é a oração. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Deus está dizendo assim. Quando o Filho do Homem voltar, versículo 8, porventura encontrará fé na terra? Que tipo de fé está falando? Fé igual dessa mulher. Significa a mulher voltava sempre. A mulher fazia o quê? Voltava sempre. Significa, o que tem que parar minha oração não é o facto do juiz não atender meu caso que vai me fazer parar de orar. O que faz parar minha oração não é o problema. Não é o problema que me faz parar de oração. Capta? Elias queria chuva porque prometeu ao rei que vai chover. O rei corre. Disse no seu discípulo Eliseu: Eliseu, sobe no monte para ir ver se já tem chuva. E para ver chuva tem que haver muitas nuvens. Nuvens escuras. Eliseu sobe, não encontra nuvens. Ele volta a falar: pai, não tem nuvem. Vai falar: vai mais. Eliseu subiu de novo, voltou, não tem nuvem. O que Eliseu tem que encontrar? Tem que encontrar muita nuvem. Porque para chover tem que haver muita nuvem escura. Agora Elias está a orar. Disse: vai. Eliseu, na sétima vez, Eliseu trouxe uma notícia. Uma má notícia. Nós vamos interpretar mal. Vamos falar: eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão do homem. Estamos a interpretar mal a Bíblia. Porque a Bíblia está a dizer que ele queria chuva. Quando Eliseu voltou na sétima vez, veio dar uma má notícia. Disse: pai, eu vi uma nuvem, mas é tão pequena como a mão de um homem. Significa que não há possibilidade de chover. Sim, estamos a entender mal a Bíblia. Está dizendo que eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Significa que não tem muita nuvem para chover, pai. Porque ficaram 3 anos sem chuva. E Elias está a orar para chover. O Eliseu foi ver, não encontrou nuvem suficiente para cair chuva. Significa, Elias está a orar para a chuva cair, mas estão a lhe trazer uma má notícia de que não tem chuva suficiente para cair. Não tem nuvem suficiente para cair. A nuvem que eu encontrei é tão pequena, quase no tamanho da mão de um homem. Significa, não há possibilidade de chover. Mas mesmo assim, mesmo com aquela má notícia, Elias fala no rei: rei, pode correr. Mesmo com essa má notícia, vai chover na mesma. Aleluia. A pessoa que ora não se intimida pelas má notícias. A pessoa que ora, mesmo se está vindo mais notícia, ao contrário daquilo que ele está a orar, ele não vai ficar abalado. Porque quem ora não se deixa abalado pelas má notícias. Não é má notícia que vai fazer parar a minha oração. Não é o comportamento do juiz que vai fazer a mulher parar de orar. Jesus está a ensinar sobre oração. O comportamento daquele juiz, a arrogância dele, o fato dele não temer a Deus nem respeitar os homens, não parou a mulher. Significa, a oração não para por causa do tipo de pessoa com quem estamos a lidar. O juiz é conhecido que não é arrogante, não teme a Deus, não respeita os homens. Mas Jesus está ensinando sobre oração que a mulher sempre ia lá. Sempre significa, a oração sempre batia na porta. A oração sempre batia, a oração sempre fazia o quê? Batia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. A oração não se deixa intimidar por causa do tipo de problema com quem estamos a lidar. A oração significa, mesmo se esse juiz é arrogante, não teme a Deus, não respeita os homens, mas a oração continua até que aquela porta vai se abrir. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem amado Senhor, o que parou aquela mulher? O juiz está dizendo, deixa só atender o caso dela. O juiz já deu conta que se o caso não for atendido, a mulher não vai parar. Bem amado Senhor, isso não é sobre mulher, não é sobre juiz, é sobre oração. Significa, se o caso não for atendido, a oração também não pode parar. Não é o problema que deve parar a oração. Única coisa que pode parar a oração é quando o caso já foi atendido. Biblicamente falando, enquanto a tua resposta ainda não desceu, a tua oração também não pode descer. A tua oração deve manter até que o caso seja atendido. Jesus aqui está a ensinar sobre a oração, dizendo que o juiz disse que deixa só atender, para que essa mulher não volte a me incomodar. Estão a falar sobre oração. A oração não para até que aquele caso seja atendido. A oração não para até que a minha resposta descer. Não é quem parou a oração do Daniel. Daniel, a Bíblia diz que entrou para orar. Quando Daniel começou a orar, o anjo desceu para vir falar com Daniel. Olha o que o anjo disse, meu amado Senhor. Disse: Daniel, você é querido. Daniel, desde o primeiro dia, desde que o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração foi ouvida e foi atendida. Mas me prenderam, me impediram de vir te dar a resposta. Significa, a oração que não falar 21 dias de oração, na realidade só seria um dia de oração. Porque naquele dia Daniel orou, Deus ouviu e Deus atendeu. Deus não ouve uma oração só depois de 21 dias. Agora, por que não haver 21 dias de oração de Daniel? Porque Daniel, quando orou, Deus ouviu, atendeu, mas só que Daniel não viu a resposta. Então a oração não pode parar se eu ainda não vi a minha. O anjo está dizendo: Daniel, a tua oração ouviram no primeiro dia, mas eu não vou parar no primeiro dia, porque eu não vi a resposta. Eu vou ir no segundo dia. Ele está dizendo que tua oração foi atendida, mas eu, quando estava a vir, um anjo lutou contra mim, me impediu de passar. Por isso, estamos a ver que a oração do Daniel foi parar no dia 21. Por quê? Porque enquanto eu não ver a minha resposta, eu não paro de orar. Anjo dá a trazer a resposta, mas se a resposta travaram, então eu não vou parar, porque eu ainda não vi a minha. Se ainda não viste a mão de Deus a operar na tua vida, também não para de orar. Se teu caso ainda não recebeu solução, também não para de orar. A oração não para por causa do tempo. A oração para por causa da resposta. Quem fez Daniel parar de orar é o anjo que apareceu. Encontrou Daniel a orar e lhe incomodou. O anjo é que atrapalhou. O anjo, a resposta de Deus é que fez Daniel parar de orar. Não é o problema, não é o tempo. Ah, pastor, eu já estou há muito tempo a orar. Não é o tempo que faz a oração parar. Pastor, meu problema é muito grande. Não é o problema, é a resposta que pode fazer parar de orar. Por isso está dizendo: orar sem cessar. O que é isso, orar sem cessar? Significa orar até que aquele caso ter solução. Só assim que você para, troca de sujeito. Orar sem cessar é orar até que aquele caso receber solução. E hoje está dizendo: Daniel, desde o primeiro dia a tua oração já ouviu. Mas Daniel foi no primeiro, foi no segundo. Se não viu a resposta, foi no terceiro, foi no quarto. Estamos a chegar até no dia 21. Quer dizer que existe oração e persistência na oração. Essa mulher que Jesus está mostrando aqui no ensino, não somente orou, mas persistiu, porque a oração dela encontrou um problema. Qual o problema? Um juiz iníquo que não teme a Deus nem respeita aos homens. Muitas das vezes as nossas orações encontram um impedimento, mas esse impedimento
impedimento não pode nos impedir de orar. Sempre que a tua oração encontra um impedimento, você tem que entrar na persistência da oração. Aqui Jesus está a ensinar sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Daniel está a orar, a resposta não está a parar, não está a aparecer. Já está no dia 10, a resposta não está a aparecer. Mas Daniel também não parou de orar. Agora o anjo disse que enquanto eu vinha, um anjo lá, um demônio, me impediu de passar para vir trazer tua resposta. Aleluia. Aleluia. Significa, minha amada do Senhor, que Daniel, a primeira oração dele, Deus ouviu e atendeu. Mas a resposta foi impedida. Mas Daniel agora entrou na persistência da oração. Esse anjo que lhe impediram é anjo Gabriel, é um anjo manso, é um anjo de louvor, é um anjo de sabedoria que explicava mistérios. É possível sim um demônio travar um anjo dessa categoria, porque os anjos não são da mesma categoria. Quando Satanás fez rebelião no céu, ele não conversou com os de louvor. Os de louvor não vão fazer guerra. Ele conversou com anjos fortes, com capacidade de fazer guerra. Porque se você num país quer fazer golpe de Estado, você não vai conversar com os médicos, você não vai conversar com os professores, você vai conversar com os militares, generais e coronéis. Satanás no céu também, para ele conseguir fazer guerra, não conversou com os anjos de louvor ou anjos de sabedoria. Ele conversou com os anjos capazes de fazer guerra. Razão pela qual estamos a ver que o anjo Gabriel lhe travaram, porque encontrou um anjo de guerra. Mas bem amado do Senhor, estamos a ver que a oração de Daniel travaram a bênção dele, a primeira bênção. A oração dele foi buscar um anjo maior. A segunda oração, que é já a oração de persistência, travaram a primeira bênção, mas a oração dela foi buscar um anjo maior. Significa que a tua oração pode trazer algo maior do que aquilo que Satanás travou na tua vida. Satanás pode travar a tua bênção, pode travar alguma coisa na tua vida, pode estragar alguma coisa na tua vida, mas a tua oração vai fazer Deus enviar uma bênção maior do que aquela que estragaram na tua vida. Satanás pode estragar alguma coisa na tua finança, ou no teu casamento, ou em qualquer coisa da tua vida. Mas Daniel começou a orar e Deus enviou um anjo maior do que Gabriel. Significa que a oração faz Deus enviar coisas maiores do que aquela. Escuta, o que Deus tem ainda para trazer na tua vida é muito maior do que aquilo que estragou, do que aquilo que se perdeu. E isso vem através da oração. Bem amado Senhor, pastor, na minha vida já perdi grandes coisas. Eu perdi um grande casamento, eu perdi uma grande oportunidade, eu perdi isso, eu perdi um grande negócio. Escuta, entra na oração como Daniel. Um anjo travou, um anjo de luz, um anjo de sabedoria, um anjo manso. Mas Daniel começou a orar. Deus enviou um anjo muito maior do que aquilo que eles travaram. Se há uma bênção na tua vida que foi travada, entra na oração, Deus vai enviar algo maior. O que Deus ainda tem no seu estoque é muito maior do que aquilo que Satanás roubou na tua vida, ou do que aquilo que Satanás está impedindo na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o que Satanás travou na tua vida, a oração aguenta trazer algo maior. Todo mundo dá os créditos ao anjo que foi tirar Pedro da prisão. Pedro estava na prisão. E a Bíblia declara que um anjo apareceu lá que libertou Pedro. Olha o erro da igreja. Homem de Deus, pastor Clisma, por favor. Erro da igreja. Ana, olha o anjo que foi buscar Pedro na cadeia. Mas quando você olha bem, a oração da igreja que foi buscar o anjo. Nós estamos a olhar, o anjo foi buscar Pedro, mas afinal a oração da igreja é que foi buscar quem é? O anjo. Naquela história, o crédito tem que ser dado na oração da igreja, não ao próprio anjo. Não é anjo que deu a iniciativa da libertação. O anjo é só resultado da oração que a igreja fez. As pessoas estão a olhar o anjo, não olha para o anjo, olha pela oração que a igreja fez. Os créditos devem ser dados à oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Muitas vezes você ora
e o teu tio paga aquele dinheiro e você dá crédito ao tio. Não é o tio, é a oração que foi buscar o tio. As pessoas não olham o anjo, não é o anjo, é a oração. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Não fala que é o teu diploma que te deu esse emprego. Não é o teu diploma. Não dá o crédito ao anjo. O anjo é só consequência da oração que a igreja fez. Esse teu diploma, pastor, é o meu emprego. Não é o teu emprego que está te abençoar. A oração é que causou, é que trouxe o emprego. Não é o anjo, é a oração que foi buscar o anjo para ir buscar Pedro na cadeia. Não, foi o meu tio que me ajudou. Não é o teu tio. Não, meu tio é general, me deu dinheiro. Não é o teu tio. Houve a oração. A iniciativa foi da oração. Oh, glória a Deus. Queremos orar nessa sala. Não importa qual é o nível de problema que você encontrou. Eu sinto a glória de Deus entrando nessa sala. Sinto a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai da glória. Senhor, muito obrigado. Oh, glória, glória a Deus. Glória, glórias, glórias. Glórias te rendemos, ó Cordeiro de Deus. Ei, glória, 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 glória. Oh, Calacie de Santo Saliada. La liso sapragete iragadara. Lelisatere arakadar. Parecia eletiara. Rebashandara baba 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 baba. Jeová. A tua oração está aí buscar uma coisa maior. Abashandara baba baba baba. Oh, rebeshandara bakandara bashantere bebe bebe. Lira saka. A tua oração está aí buscar uma coisa maior. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Oh, Jeová. victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Hey, Shaparabadiele. Amanam pergedia, sopereketele, la parusa paragada, leko parania se, amperia ko parusa, lema ko peregedia, selemeninsa, amenko paratule, ania ko parat, selemene, amparakatula, saparusele, li paruko peregedia, lama tolo parusa. Victory belong. Victory belong. Susandeana yano. Shaliana. Shaliana. Almando fratala brusa. Sakatarabados. Lebraskatas kete peregede. Alamantelia, soparia tala, eleketele paria, aparusakata, elemenemenia se, alofratile, caparusa, elemantolo parakatile, shikaparusele, alamantolefra, rikaparu, emenemeninza.